hora de conferir um novo episódio do quadro Direito Agrário com o advogado e professor de Direito Ambiental Pedro Puccini Mendes. Hoje o especialista fala da situação de 140 áreas invadidas por movimentos sociais e indígenas somente no estado de Mato Grosso do Sul. É uma situação que ameaça a nossa segurança jurídica e o fazendeiro precisa saber o que deve ser feito diante de uma situação como esta. Pedro Puccini. Saudações, de volta com o Direito Agrário. Vamos tratar hoje da questão das negociações de indenizações de terras indígenas demarcadas em áreas particulares que estão acontecendo nesse momento em algumas regiões do nosso país. Infelizmente, essa situação interminável de invasões por movimentos sociais e questões indígenas que tem o objetivo de acelerar os processos de demarcação continuam acontecendo em pleno ano de 2024, trazendo risco à integridade física, à vida das pessoas, ameaçando a insegurança jurídica, impedindo o desenvolvimento do nosso país, né, em situações que não se justificam, porque o direito de propriedade, o direito de posse devem ser discutidos de maneira legítima nos órgãos públicos, nos devidos processos que a legislação já prevê, concedendo a todos os envolvidos o direito ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa. E, infelizmente, o nosso estado do Mato Grosso do Sul já há muitos anos é palco de vários conflitos, já investigados por CPIs, que nós gostaríamos que prosperassem, que seguissem com a penalização daqueles que estão incitando esse tipo de situações. Além disso, esses conflitos também continuam de maneira interminável em razão aí da transição de políticas de governo, entendimentos judiciais que se alteram, ao exemplo do Raposo Serra do Sol, que já havia sido pacificado em 2009, criando o marco temporal, que foi modificado pelo próprio STF recentemente, e depois o Legislativo passou a determinar o marco temporal por lei, mas que, infelizmente, essas situações trazem a insegurança jurídica no campo. Já são mais de 146 propriedades rurais invadidas no Mato Grosso do Sul sem uma solução efetiva para o cumprimento da reintegração de posse, prejudicando não só os proprietários e aquelas pessoas envolvidas diretamente no conflito, mas toda uma região que depende economicamente dessas atividades. Bom, fazer justiça com as próprias mãos, esse exercício primitivo de autotutela, de tomada de terras, são situações injustificáveis, são crimes tipificados pela legislação penal que estimulam uma cultura de impunidade que não podem ser negociados. O direito de propriedade não pode ser negociado para não acabar premiando os invasores por essas atitudes de fazer justiça com as próprias mãos, independente se já foram cometidas injustiças no passado que devem ser apuradas nos devidos processos. Bom, o que está acontecendo atualmente é que o Supremo Tribunal Federal está realizando audiências de conciliação em razão de uma convocação do ministro Gilmar Mendes, que é relator de ações protocoladas por partidos políticos que discutem a validade dessa lei do marco temporal. O ministro Gilmar Mendes negou a suspensão da lei do marco temporal e está fixando ali uma quantidade de representantes de entidades e de vários órgãos que vão participar desse acordo com relação a lei do marco temporal e que gerou até mesmo visita aí da ministra dos Povos Indígenas no estado do Mato Grosso do Sul. Discute-se agora a indenização de produtores que vão ter essas terras demarcadas em casos que eles não deram causa à posse dessas áreas que já teriam sido terras indígenas, áreas em que esse esbulho teria acontecido em outro contexto histórico e que foi reconhecido pelo Estado um direito desses produtores por meio de matrículas que foram dadas a essas pessoas que têm o justo título, que nós chamamos. Então aí o Estado vai ter que reconhecer que houve um erro do Estado no fornecimento desse título, dessa matrícula, e indenizar os produtores. A novidade é que com a nova lei do marco temporal, ela inovou em antecipar essas indenizações que antes tinham que ser solicitadas após a demarcação das terras, já sem a propriedade, por meio de um outro procedimento. E agora a nova lei do marco temporal diz que essa indenização ela tem que ser feita após a comprovação e a avaliação realizada em vistoria do órgão federal competente, ou seja, ainda em âmbito do processo de demarcação.
Então, é importante acompanhar essas novidades. O direito de propriedade ele não se negocia, são muitos os fundamentos jurídicos que garantem essa inviolabilidade à propriedade privada. Se a gente relativizar o direito de propriedade ou negociar o cumprimento de reintegrações de posse, isso é permitindo que ordens judiciais sejam rasgadas em frente aos oficiais de justiça, como já aconteceu, nós vamos colocar em risco uma das estruturas constitucionais mais basilares de toda a nossa sociedade, que é o direito à propriedade privada, seja em âmbito urbano ou seja em âmbito rural. Nós não vivemos mais em tempos medievais de disputas por terras, né, pela própria força, pela sua própria atitude, devendo ser apurado isso nos devidos processos, concedendo o direito a todos de apresentar os esclarecimentos, de defender, apresentar os documentos e assim seguir conforme determina a legislação. Saudações e até a próxima.